Olá a todos, nós somos o Grupo 8 e hoje vamos apresentar as operações fundamentais com cadeias e linguagens. Esses conceitos são a base matemática para a teoria da computação e nos ajudam a entender como os computadores processam de forma rigorosa linguagens de programação, compiladores e estruturas de dados. Para começarmos a expandir as possibilidades de conjuntos de caracteres, a primeira operação elementar que aprendemos é a concatenação. Como diz o próprio nome, concatenar significa juntar. No universo das linguagens formais, a concatenação de duas linguagens, digamos L1 e L2, nada mais é do que juntar cada cadeia da primeira linguagem com cada cadeia da segunda, sempre respeitando essa ordem de prioridade. Como podemos observar nas nossas fórmulas matemáticas no slide, se temos L1 contendo as letras A e B e L2 contendo os algarismos 0 e 1, a operação combinatória de multiplicação cruzada entre eles resultará no conjunto de cadeias combinadas que vocês veem na caixa em destaque: A0, A1, B0 e B1. Dando sequência às nossas operações sobre conjunto, entramos no conceito de potência de uma linguagem, que representa um passo à frente da concatenação básica. A potência de uma linguagem matematicamente escrita como L elevado a um expoente nada mais é do que aplicarmos a concatenação dela consigo mesma repetidas vezes. Visualmente, podemos entender essa regra através de um conceito simples. O expoente dita o total de escolha que temos direito de fazer dentro do alfabeto de linguagem. Como você pode ver do lado esquerdo do slide, L elevado a 1 significa fazer uma única escolha da nossa linguagem de origem. L elevado a 2 significa que podemos escolher dois elementos qualquer de L de forma sequencial, e assim por diante, expandindo o poder exponencial de combinações. No lado direito do slide, temos um exemplo prático. Partindo de um conjunto base contendo apenas a letra A e B. Notem que à medida que subimos a potência de 1 para 3, o tamanho do conjunto de cadeias possíveis cresce exponencialmente, indo apenas de 2 termos para 8 possibilidades ordenadas. No próximo slide, vamos falar sobre o fechamento de Kleene. Agora que dominamos então dominamos a potência de cadeia, podemos introduzir as estruturas mais famosas da nossa disciplina. Então, os fechamentos de linguagem, começamos pelo conhecimento de fechamento de Kleene, simbolizado pela estrela. Então, o fechamento de Kleene é essencialmente a união de todas as potências imagináveis de uma linguagem. Ela contém absolutamente todas as cadeias que podem ser formadas, repetindo os caracteres do nosso conjunto original por zero, uma, duas ou até infinitas vezes. Temos três pilares cruciais que definem esta estrutura. Primeiro pilar, zero ou mais. A ideia central aqui é que a repetição pode ser estendida de forma indefinida e contínua. O segundo pilar é a presença de epsilon. Como este operador nos concede a opção de escolher zero repetições de elementos da nossa linguagem base, a palavra vazia simbolizada pelo epsilon obrigatoriamente fará parte do nosso fechamento. E o terceiro pilar, o exemplo prático. Se tivermos a linguagem unitária L igual a um conjunto contendo A, o fechamento de Kleene dela partirá do vazio e aumentará progressivamente as ocorrências da letra A, resultado em epsilon, A, AA e AAA, ou seja, 1A, 2A e 3A. Ele é repetidas vezes, e assim infinitamente. Por fim, nos deparamos com o quarto e último tópico do nosso roteiro, o fechamento positivo representado pelos sinais de mais. O fechamento positivo funciona sobre a mesma lógica exponencial e infinita do fechamento de Kleene, porém com uma imposição lógica crucial, precisamos ter pelo menos uma repetição dos nossos caracteres. Como solicitado em nossas orientações, preparadas duas caixas comparativas diretas na tela para tornar-se a diferença óbvia e primeira vista.
No lado esquerdo, temos o fechamento de Kleene, cuja regra matemática baseia-se em 0 ou mais repetições, incluindo sempre a palavra vazia como seu primeiro elemento. No lado direito, temos o fechamento positivo, cuja regra exige uma ou mais repetições. Por conta disso, ela exclui o y e inicia o seu conjunto diretamente com os elementos básicos da linguagem original. Em resumo, a relação matemática entre as duas estruturas é que o fechamento positivo nada mais é do que o fechamento de Kleene, subtraindo-se a palavra vazia. Agora, para finalizar o trabalho, iremos demonstrar alguns exercícios para melhor entendimento. Faça a concatenação de L1 com L2, considerando que L1 é x e y e L2 é 0 e 1. Para demonstrar essa concatenação, assim como feito no início do trabalho, a gente precisará pegar as cadeias de L1 e juntar com cada cadeia de L2. No caso, a gente começará pegando a cadeia x de L1 e juntando com a cadeia 0 e 1 de L2. Logo, a concatenação de L1 e L2 será x0 e x1. Agora, o próximo passo será pegar a cadeia y de L1 e juntar com as outras duas cadeias de L2, ou seja, y0 e y1. Próximo exercício é: considere a linguagem L de cadeia A e B. Escreva letra A, L1. Com isso, a gente relembra o segundo tópico apontado no trabalho. Como L está ao expoente 1, como é um expoente, a gente terá apenas uma escolha. Sendo assim, L elevado a 1, como temos apenas uma escolha, seria A, B. Como só podemos escolher uma opção, A ou B, a gente resulta em dois termos. Já na letra B muda porque o L está elevado a 2, sendo assim duas escolhas. Podemos concluir então que temos 4 termos por ser duas escolhas, AA, AB, BA e BB. Por fim, temos a letra C, que é L elevado ao cubo, sendo assim temos 8 termos, por ter 3 opções de combinação, sendo elas AAA, AAB, ABA, ABB, BAA, BAB, BBA e BBB. Exercício 3. Considere L como C e escreva o fechamento de Kleene e o fechamento positivo, listando pelo menos 5 elementos de cada um. Para a gente resolver essa questão, devemos relembrar do que foi explicado no trabalho, em que no fechamento de Kleene tem representado a cadeia vazia. Já no fechamento positivo, tem que ter pelo menos uma vez a repetição para que ela ocorra, sendo assim, não tem a cadeia vazia. Dessa forma, a gente consegue ver a diferença dos dois tipos de fechamento, tanto o Kleene quanto o positivo. Com isso, o grupo 8, composto por Ana Clara, Marcos Antônio, Leandro, Stephanie e Camille, conclui a apresentação do trabalho sobre operações com cadeias e linguagens. Caso haja dúvidas, estamos à disposição para respondê-las. Muito obrigada!